Olá, bem-vindo ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrabe Cumbica, e vamos falar sobre espírito, alma e corpo. Esse assunto é bastante interessante e é bastante confuso também para muitos. Tem muita gente que não entende o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Há pessoas até que acreditam que a alma está no sangue. Há um segmento religioso em nosso meio aí, que inclusive não faz transfusão de sangue, não recebe nem doam sangue, porque para eles a alma está no sangue. Não, a alma não está no sangue. O grego tem como definição para a alma a palavra psique, e psique significa vontades, desejos e emoções. Vontade, desejo, emoções, sentimentos. Porém, desejo, vontade, emoções e sentimentos não é apenas uma força. Existe isso porque é uma pessoa. E por ser uma pessoa, a alma é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ela tem esses sentimentos. Ela tem sentimento, ela tem vontade, ela tem emoções. O corpo, todos nós sabemos muito bem o que é o que a gente enxerga. E o espírito é aquilo que nós chamamos de nossa consciência. Ele atua na nossa mente. A nossa alma, ela está inclinada para os nossos desejos e vontades. Todo desejo, toda vontade está sediada na alma. Por isso nós precisamos ter um espírito esclarecido pela palavra de Deus, para que o espírito que age pela razão e não pela emoção e não pelo sentimento, o espírito direcione a nossa alma. Porque se a nossa alma estiver forte, ela vai levar o nosso corpo ao pecado, porque ela vai se inclinar para as coisas que a satisfaça. E quase sempre o que satisfaz a alma não é o que agrada a Deus. Está lá escrito que a inclinação da carne, Romanos 8, leva para a morte. E a alma quase sempre ela anda muito junto com o corpo. Já o espírito não é a nossa parte racional. A nossa razão está no espírito. Então, já começamos por aí. Tem quem acha que o ser humano é só um espírito e um corpo. Há outros que acham que tem uma alma e a alma é o sangue. Mas a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, está escrito: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja guardados íntegro para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então está ali uma prova de que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Nós somos uma triunidade. Agora, como é que se divide isto? Como é que nós temos essa divisão? Porque no tempo atual, como é que nós estamos? Espírito, alma e corpo estão juntos. Nós dizemos que quando a pessoa nasceu de novo, recebeu a salvação através de Jesus, o espírito dela que estava morto reviveu. Precisamos entender o que é morte espiritual. O espírito não morre nunca. Ainda que ele esteja no pecado ou não, ele não morre. A morte espiritual significa separação de Deus. Deus disse para Adão: no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão comeu e ele continuou vivo por 930 anos. Então o que foi que morreu em Adão? Morreu o espírito. Mas espírito morre? Não morre. Então o que é morrer espiritualmente? É separar-se de Deus. Adão via Deus todos os dias no paraíso. Agora, depois do pecado, nunca mais ele viu, nem ele, nem a Eva, e nem ser humano nenhum. Após o pecado, Deus não se manifesta pessoalmente, em plenitude, como se manifestava para Adão antes do pecado. Então, morte espiritual é separação de Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa alma, de nossas vidas, encontramos a salvação, nosso espírito morto revive, ou seja, reata a comunhão com Deus, a ligação com Deus. Então isso é reviver. Espírito é reencontrar-se com Deus. E a alma permanece conosco em todo o tempo, permaneceu no Adão com o pecado, ativa, não é? Só que agora inclinada para as coisas do pecado. Agora as ações de Adão e de todo ser humano, via de regra, quase sempre são mais para o pecado do que para o que é certo. E isto é assim desde criança.
está escrito em Gênesis capítulo 6, que o homem é mau desde a sua infância, desde criança. A gente olha para um bebezinho aí de 2, 3 anos, ele não faz nada certo, mas ele já faz tudo de errado. Ele joga a mamadeira fora, ele agride a mãe, dá tapa no rosto da mãe, ele puxa a toalha da mesa, derruba as coisas, não é? Então, ou seja, ele não tem tendência para fazer o correto, mas para fazer o errado, ele já tem, porque a marca do pecado está nele. Então, decifrando direitinho aí espírito, alma e corpo, Deus criou o ser humano para viver nesta condição, espírito, alma e corpo. Adão com espírito, alma e corpo via Deus todos os dias. Deus com corpo celestial e Adão com corpo físico, como o que nós temos. Muitos acreditam que era necessário que o homem morresse para que ele pudesse chegar no céu. Não, nós não precisamos morrer para ir para o céu. Tanto assim que já tem 2 homens lá no céu. Um deles é Enoque e o outro é Elias. Esses homens não morreram, foram arrebatados com vida para o céu. Tanto que lá no Apocalipse está escrito que eles vão morrer durante a última metade do governo do anticristo, os 3 anos e meio finais. E a Bíblia diz que não se morre 2 vezes, só se morre uma vez. Então está aí uma prova de que eles não morreram ainda e estão nos céus. Outra prova de que nós não precisamos morrer para ir para o céu é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, as pessoas que estiverem salvas, quando Cristo vier arrebatar a igreja, eles não morrerão, simplesmente receberão um corpo transformado naquele momento e sobe. Porque o que nos impede de entrar no céu não é o corpo físico, é o pecado. Uma vez que nós estejamos livres do pecado, nós podemos entrar no céu ou em qualquer ambiente onde haja santidade. O que nos impede de ter comunhão com aquilo que é santo é o pecado, são as sequelas do pecado em nós. Então, espírito, alma e corpo é o projeto de Deus para a vida eterna do homem, para a vida imortal do homem. Entrou o pecado, matou, separou o espírito. Vem Jesus agora, morre naquela cruz, não a morte dele, porque ele não tinha culpa, ele morreu a nossa, para nos dar a vida que o nosso espírito havia perdido. Então, passando por Jesus, todos têm agora de novo espírito, alma e corpo plenamente vivo. E aí o que acontece? Como é que isso vai se dividir? Quando há uma morte física, aí nós vemos a divisão. O corpo físico, a parte física, é o que fica aqui para nós, para ser sepultado, para ser velado e etc. O espírito e a alma, esses dois vão andar juntos. Se a pessoa estiver salva, vai acompanhá-las para o céu. Vou falar no próximo vídeo sobre os céus provisórios que temos hoje. Então, vai para o céu. Se estiver no pecado, vai para o Hades ou para o Sheol. E ficarão lá até quando? Os salvos no céu ficarão lá até o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos salvos desde Abel. Aí então, naqueles 7 anos das bodas do Cordeiro, todos ressuscitados, ali de novo com espírito, alma e corpo, passarão pelo tribunal de Cristo, onde receberemos ou receberão os galardões pela obra realizada aqui na terra, e aí voltarão para a terra para viver o milênio de Cristo com esta vida, espírito, alma e corpo. Não mais esse corpo que nós temos hoje, porque este corpo já foi morto, sepultado e ressuscitou, ou a igreja que estava salva quando Cristo veio arrebatá-la também recebeu um corpo glorificado. Corpo glorificado não tem nada de extraordinário nele, não tem nada de místico. Às vezes as pessoas pensam que é um corpo esverdeado, brilhante, fulgurante, cheio de luz. Não, é esse mesmo corpo que você tem, que nós temos hoje, só que esse que nós temos envelhece, adoece, se quebra, se destrói, e aquele outro é indestrutível. Ele não envelhece, ele não adoece, ele não se desgasta, ou seja, ele não sofre a ação do tempo. É como o corpo dos anjos, o próprio corpo de Deus, como já é o nosso espírito e nossa alma. Nós envelhecemos o corpo, mas o espírito, se você conhece a palavra de Deus, está lá escrito, ainda que o nosso velho homem, o homem exterior, ainda que o homem exterior envelheça, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então o espírito não envelhece.
A alma também não envelhece. Quem envelhece é o corpo. Agora, se você ver uma alma de um pecador, a alma de um pecador ela é feia. Ela tem os traços do pecado, por isso ela é feia. Porém, a alma de alguém que foi salvo, de alguém que está salvo, ela é bonita, ela é renovada, ela é restaurada. Não há esse negócio, o camarada morreu e ele era deficiente, era cego de um olho, faltava um membro no corpo, ele vai ressuscitar totalmente perfeito, quer ele esteja salvo ou não. Esse negócio de deficiência não existe nem na alma, nem no espírito, somente no corpo. As deficiências da alma e do espírito chamam-se pecado. Isso sim é o que rotula, é o que deteriora e é o que sequela a alma e o espírito. Quando a gente passa por Jesus Cristo, nós somos libertos das mazelas do pecado e nós temos o nosso espírito e alma restaurado e aí passamos a ser lindos, perfeitos, como filhos de Deus. Então, qual é o projeto de Deus para a humanidade? Que nós vivamos do jeito que Ele nos criou um dia, espírito, alma e corpo. O pecado entrou, matou o espírito. O que quer dizer morte do espírito? Quer dizer separação de Deus. Adão via Deus antes do pecado, depois do pecado não viu mais. Agora vem Jesus Cristo e morre a morte que o pecado trouxe, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morre a nossa morte e nos oferece a sua vida. Então todos que passaram por Jesus estão naturalmente salvos e têm espírito vivo, alma viva e corpo vivo. Quando morre, aí se fraciona. Corpo no túmulo, alma e espírito do salvo nos céus provisórios que existem hoje. Se estiver no pecado, a mesma coisa. Não é? Corpo no túmulo, alma e espírito no inferno provisório, no Sheol ou Hades, é a mesma coisa. E lá permanecerão até quando? Até o dia da ressurreição. Existe ressurreição tanto para salvos e para não salvos. O que difere é o tempo. Os salvos ressuscitarão antes do milênio de Cristo e os mortos no pecado ressuscitarão após o milênio de Cristo, pelo menos 1000 anos depois, mas todos ressuscitam, porque o projeto de Deus para a vida humana é que nós vivamos em espírito, alma e corpo. Então esta informação é bastante clara na Bíblia. Alma é uma pessoa e por ser uma pessoa ela tem sentimentos, tem desejos, tem vontades. Aliás, aonde estão nossas vontades, nossos sentimentos, nossos desejos, estão, sejam eles bons ou maus, estão todos na alma, não estão no corpo. Tanto que quando se morre, se você chegar lá no corpo que está morto e furar, espetar ele não vai sentir nada. Mas se você visse a alma daquela pessoa e você beliscasse aquela alma, ela ia sentir, porque os sentimentos estão na alma. Em outras palavras, a alma é uma pessoa tão idêntica quanto o nosso corpo. Uma pessoa com as características, com o tamanho, é uma pessoa espiritual que está dentro do nosso corpo. Os espíritas até chamam o corpo de vestimenta da alma. Nesse particular, está certo. O nosso corpo, ele veste a nossa alma. Nossa alma é um outro corpo, igualzinho ao nosso corpo. Se nós pudéssemos olhar para a alma de um ser humano, nós não veríamos outra coisa a não ser ele próprio. Só que a alma é um corpo de natureza espiritual. Ela nunca foi de natureza física. Então, no homem, a parte física é o corpo, a parte espiritual é o espírito e a alma. A alma está identificada, como já disse, com os sentimentos, mas ela não é psique do grego que disserta aí os sentimentos. Não, ela é uma pessoa e por ser uma pessoa, ela tem os sentimentos. Ela não é o sangue, como alguns aí falam, religiosos aí falam, que a alma está no sangue. Não há alma no sangue. Sangue é sangue. Naturalmente, se você tirar o sangue de uma pessoa, ela morre. Se a alma sair do corpo, da mesma forma, a pessoa morre. Aliás, só existe morte a partir do momento que a alma deixou o corpo. O cidadão, por exemplo, quando ele entra em coma, a alma permanece nele. Aí você vai lá no hospital, o médico diz, ele está em coma, está morto? Não.
mas não fala, não se move, não abre o olho, não tem gesto nenhum, mas não está morto. Isso é tanto prova que ele fica lá uns 6 meses, 1 ano, e continua lá o corpo, porque ele não está morto. Por que não está morto? Porque a alma está dentro dele ainda. Se a alma sair, ele morre. 2, 3 dias depois ele fede, está podre, não é? Mas com a alma dentro dele, ele continua vivo, ainda que não demonstre sinais vitais nenhum, como é o caso de uma pessoa em coma. Então, está bem explicado aí o que é um espírito, o que é uma alma, o que é um corpo. São 3 pessoas que formam a nossa natureza. A melhor maneira de se ver essa divisão é com a morte. A alma sai do corpo e o espírito também, o corpo fica aqui para ser sepultado, e a alma e o espírito seguem ou para o céu ou para o inferno. E aguardam, tanto os que estão no céu quanto os que foram para o inferno, aguarda a ressurreição do corpo, porque Deus criou o homem para viver com espírito, alma e corpo. Então isso não vai deixar de acontecer com ninguém. Todos terão na eternidade espírito, alma e corpo, porque foi assim que Deus programou a criação do ser humano. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe o vídeo. Esses assuntos eu tenho ele nos meus livros, eu quero mostrar aqui para você: Anjos, quem são e o que fazem, A Grande Tribulação, Galardão, um manual prático para o desenvolvimento cristão e Sinais iminentes da volta de Jesus. Você encontra esses livros no Mercado Livre. Basta acessar pelo título do livro e pelo nome do escritor, Ademar Nogueira de Souza. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e esteja atento aos próximos vídeos, que nós vamos estar sempre postando vídeos bastante informativos e esclarecedores.